Deus. Capítulo de número 9. O versículo é o versículo 18, tá bom? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 9. Aleluias. Versículo de número 18. Glória a Deus. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, nessa casa de oração, pela primeira vez. Louvar a Deus pela vida do pastor, do anjo dessa igreja, qual nos fez o convite. Era para mim estar quarta passada, mas não deu certo. Eu falei, pastor, quarta que vem, se não tiver nada, eu vou. Não, quarta não tem ninguém, então vem quarta. E hoje Deus preparou a oportunidade da gente estar aqui para adorar Deus, para glorificar o Senhor. E coisa boa, irmãos, é a gente estar na presença de Deus, né? É verdade. Independente de se veio muita gente, se não veio, isso aí é uma coisa que eu já estou acostumado, pastor. Prega tanto para um quanto para 500, isso aí. O importante é que a palavra de Deus ela seja pregada, né? E eu acredito que todos que estão aqui vieram para ouvir a palavra do Senhor, tá bom? Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe. Estamos juntos, sua família, né? Sua esposa estava louvando ali, eu já estava sentindo Deus ali chorando, porque a gente não aguenta, né, irmão? É verdade. Deus é bom, a gente sente Deus, é gostoso demais. Às vezes Deus traz a gente lá de Barueri só para vir para cá, para sentir a presença dele. E é bom demais. Mateus capítulo 9, versículo 18. Quem achou, diga eu achei. Diz assim a palavra de Deus: enquanto essas coisas ele vos dizia, eis que um chefe aproximou-se dele e o adorou e disse: a minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe-lhe a mão e ela viverá. Amém? Eu vou ler de novo. Enquanto ele dizia estas coisas, eis que chegou um chefe. Em algumas versões de Bíblia vai dizer o principal da sinagoga, e ele se aproxima de Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus, segundo Lucas e Marcos relatam, e ele adora Jesus. E ele vai fazer um pedido para Jesus. Ele vai dizer para Jesus que a filha dele, a filha de quem? Era do vizinho? Não, era dele, né? A filha dele acabou do quê? Está na sua Bíblia escrito aí, acabou de falecer. Mas olha o que ele fala para Jesus: ó, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe as mãos e ela viverá. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus, adorando a Deus, exaltando ao nosso Deus. Irmãos, esse capítulo 9 e esse versículo 18, a qual eu acabei de ler com os irmãos, ele é interessante, pastor, porque o texto relata que tem um camarada aqui que ele vai vir até Jesus, que ele não é qualquer pessoa, irmãos. Esse homem que vai vir até Jesus, na região de Cafarnaum, ele é um chefe, ele é um principal, ele é um príncipe de uma sinagoga. Ele era um homem que organizava, pastor, os cultos naquela época. Ele que dava oportunidade, ele que julgava ali algumas causas. Ele é um homem que, humanamente falando, ele tinha um certo prestígio diante do seu povo e diante da sinagoga também. E Lucas, no capítulo 8, no versículo 39, 37, Marcos no capítulo 5, no versículo 21 em diante, ele vai relatar para nós, pastor, que o nome desse homem que vai vir até Jesus,
vai se prostrar a Jesus, vai adorar a Jesus, segundo Mateus relata para nós, e vai fazer um pedido para Jesus. O nome dele é Jairo. Jairo é o príncipe da sinagoga, ele é alguém importante, ele é alguém que tem um cargo eclesiástico invejado diante dos teus, né? Porque o cara, quando ele era escolhido para ser o chefe da sinagoga, ele tinha que ter o bom senso do povo daquela cidade, daquela região, e o povo também escolhia quem era o camarada que ia assumir. E ele era alguém importante. Só que esse camarada aqui, pastor, por mais que ele tenha estado, por mais que ele tenha um cargo, né, humanamente falando, elevado, por mais que ele tenha uma condição boa, porque o Hernandes Dias Lopes, quando ele relata acerca disso, ele diz que Jairo era um homem também que tinha uma condição boa. A gente vai notar, pastor, que o status dele, a condição dele, a posição dele diante da sociedade, não impediu que ele enfrentasse algumas dificuldades na vida. Não impediu que a doença chegasse na casa dele. Porque o meu terno, a minha posição, a minha carteirinha, não me deixa isento de enfrentar algumas lutas. Não me deixa impossibilitado de passar por algumas ventanias. A gente tem um evangelho que andam pregando por aí, que diz que pelo fato da gente servir a Deus, a gente não vai passar dificuldade, só vai ser mar de rosa. Mas Jesus, no evangelho de João relatando isso na última ceia, no capítulo 16, no versículo 33, se não me falha a memória, Jesus ele falou para os seus discípulos: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Peraí, pregador, Jesus falou que os discípulos iam ter aflição? Falou. Se você ler no capítulo 16, no versículo 1, Jesus falou que eles iam ser mortos. Jesus falou que eles iam ser expulsos da sinagoga. Sabe o que é, pastor? Você entrar dentro de uma sinagoga, num lugar de adoração, e você botar o pé na porta e os caras te botar para fora. Jesus falou que eles iam passar por isso. Jesus falou que eles iam enfrentar essa dificuldade. Então não é porque eu sirvo a Deus, não é porque eu adoro a Deus, que eu venho para cá, levanto a mão, falo em língua, não é porque eu participo de todos os cultos, que eu não vou enfrentar dificuldade na minha vida. Eu vou enfrentar, eu vou passar, o vento vai chegar, mas em tudo a gente não pode deixar de observar, ou melhor, de ter a certeza de que no meio da ventania a gente não está sozinho, no meio da provação a gente não está sozinho. Aleluia! Foi o mesmo Jesus que falou para os seus discípulos: ó, eis que ele estarei convosco. Quando? Só no Natal? Não. Só na bonança? Não. Só na bênção? Não. Todos os dias. Sabe o vale que você enfrenta? Ele está lá. Sabe a prova que você passa? Ele está lá. Sabe o vento que sopra na tua vida? Ele está lá. Sabe aquele momento que você está chorando, não tem pastor, não tem amigo, não tem ninguém? Ele está lá. Sabe que é você está passando por adversidade, olhar para o lado, não tem nem família para você pedir socorro? Ele está lá. E eu vim aqui dizer para você, independente da situação que você está passando, Ele está do teu lado para te socorrer. Ah, eu gosto da Bíblia. A Bíblia diz, o salmista diz que Ele é, oh glória,
Aleluias. Então não é porque eu tenho uma posição alta, pastor, humanamente falando, um carro, uma condição boa, que eu estou isento de passar por algumas provações. Nós estamos falando de alguém aqui, irmão, que é respeitado. Nós estamos falando de alguém aqui que ele tem um certo prestígio no meio da comunidade. Mas a Bíblia diz que a filha dele ficou doente. Olha aqui para mim que eu vou ser bem rápido. Olha que tremendo isso aqui. Eu fiz questão de ler o que Mateus escreveu, pastor. Por quê? Porque se você ler aí na sua Bíblia, debaixo da epígrafe, do título do texto, vocês vão ver que tem mais duas referências de dois escritores. Além de Mateus, Marcos e Lucas escrevem isso aqui. Só que eu lendo o que Marcos escreveu, pastor, eu achei algo interessante. Marcos, ele diz no capítulo 5, no versículo 23, que Jairo, ele chega, ele se prostra, ele pede para Jesus insistentemente, para Jesus ir na casa dele. Só que Marcos relata que Jairo vai dizer assim, ó: a minha filha está à morte. Ela ainda não tinha morrido. Lucas no capítulo 8, no versículo 39, ele diz que Jairo também se prostra, suplica, implora, e ele diz: a minha filha está à morte. Mas se você ler o que Mateus escreve, você vai ver que Mateus diz que ele vem, ele se prostra, e Mateus vai colocar uma palavra aqui que Marcos e Lucas não colocou. Porque Marcos e Lucas diz que ele se prostrou, pediu insistentemente, mas Mateus diz que além dele pedir, ele adora. Oh, glória, aleluia, Jesus. O que Jairo faz, irmão? Ele adora. E o que ele vai falar para Jesus depois de adorar? Está no texto aí, ó. Ele vai dizer para Jesus: Jesus, a minha filha, olha que interessante. O que Marcos falou? Que ela estava à morte. O que Lucas falou? Que ela estava à morte. Mas Mateus diz assim: ela faleceu agora. E os irmãos não ficam bravos comigo, não? Não fica bravo, não? A gente precisa entender isso aqui. A gente sabe, irmãos, que Marcos não estava presente nessa situação. Marcos, ele foi intérprete de Pedro. Ele escreveu o que Pedro ditou. Por mais que Pedro esteve presente, mas é Marcos que relatou. Lucas não, ele foi um historiador, um médico. Ele pesquisou, escreveu para Teófilo. Você sabe acerca disso. Só que Mateus, pastor, quando ele escreve, ele está relatando algo que ele viu. E os irmãos se escandalizam. Eu prefiro dar mais prioridade para quem estava lá do que quem ouviu, irmão. Aleluia. É que nem, pastor, acontece um assalto aí, roubaram um carro de um camarada. Ou no ônibus, um exemplo, uma vez assaltaram o ônibus, eu estava dentro. Aí o cobrador falou assim: ó, quem aqui pode ser testemunha? Eu falei: não, mas vai ter que ir, vou ter que ir lá. Não, você não vai precisar ir na delegacia. Vão te ligar e você vai falar quem foi, como é que foi, o que ocorreu. Por quê? Porque você está aqui. Você presenciou o acontecimento. E Mateus, quando escreve isso aqui, Mateus está vendo Jairo prostrado. Mateus está vendo Jairo adorando. Mateus está escrevendo algo que ele viu com os próprios olhos. E sabe o que mexe comigo, pastor? É que nós estamos falando de um cara de posição, que se você ler em João 9, versículo 22, foi dito por eles, pelos fariseus, que qualquer um que confessasse que Jesus era o Cristo, era expulso da sinagoga, se confessasse. Aí o chefe da sinagoga está prostrado, adorando Jesus. Ele está correndo o risco de perder a carteirinha. Ele está correndo o risco de perder a posição. Mas sabe o que mexe comigo aqui, pastor? É que antes dele contar o problema, ele adora primeiro. E eu estou falando de alguém que acabou de perder uma filha, mas está adorando a Jesus. Eu estou falando de alguém